Através de um bom preenchimento de ordem de serviço, é possível termos um bom histórico de equipamentos. A ordem de serviço é o item mais importante na manutenção para vários estudos, dos medidores, dos gastos de manutenção e de todo o histórico que aquele equipamento vai trazer. A ordem de serviço nada mais é do que o documento onde nele estarão contidas todas as informações necessárias para que o mantenedor possa executar o seu serviço corretamente. O que é importante vermos nessa ordem de serviço? A abertura da ordem de serviço e o seu fechamento correto e bem preenchido. Como foi feita a execução destas atividades, descrever a atividade bem detalhada, como que foi feita, a manutenção, lançamento de horas trabalhadas, verificar o total de hora gasto naquela manutenção, se estava como previsto, lançamento de peças gastas, incluídas naquela atividade. Estas peças já vão proporcionar o estudo de valores, junto à área de compras, junto à sua área de almoxerifado, que também vão utilizar esse histórico. Abertura de ordem de serviço. Assim como a indicação das áreas executantes responsáveis, devemos informar também o tipo de trabalho que deverá ser executado. Este serviço é de corretiva ou quando quebra a máquina, vai ser uma preventiva que estava prevista ou prevemos que iria fazer esta manutenção. É um item rotineiro de lubrificação, onde vai ver setorial ou por pontos. É um item de preditiva para melhorias em máquinas, ou são outros itens? Todas essas informações devem ser preenchidas no momento da abertura dessa ordem de serviço. Nos relatórios de ordem de serviço, contém todo o histórico necessário e é possível verificar através de papel impresso, principalmente na área que está sendo treinada, os novos operadores. A OS impressa ainda é muito usada. Pode ser vinculada a e-mails. Essa OS pode ser passada para o e-mail do solicitante, para que ele dê um OK nessa OS, ou avalie se ela está bom ou não. Pode ser feita por telefone, em áreas de saque ou centrais de atendimento, ainda utilizam muito a ordem de serviço feita por telefone, ou através de sistemas ou software como o Sigma, onde é feita uma abertura de ordem de serviço e esse relatório de OS vai ter o acompanhamento de todo o serviço até o seu arquivamento e histórico. Temos aqui no slide exemplificando uma ordem de serviço em execução, código da OS IND 113. Essa OS é corretiva, é preventiva ou é apenas um checklist para utilização? Vai ser utilizada na lubrificação? Qual tipo de serviço será feito? Então segue uma sugestão de padrão de ordem de serviço, de corretiva, onde o seu João foi o manutencista que aplicou a manutenção neste serviço. Através dessa ordem de serviço, é possível também fazer uma impressão com códigos dessa OS, quantificar essa OS, colocar pessoas que participaram desse serviço, as horas correspondentes, observações gerais no apontamento, as datas de início e fim, assinatura dos aprovadores, e todas essas informações vão ser salvas no sistema e vão alimentar o nosso histórico de manutenção. No próximo slide, como que faremos um histórico de manutenção de empreiteiras e terceirizados, por exemplo? A empreiteira ela vem fazer o serviço, normalmente é rápido e fica difícil manter esse histórico de equipamentos. A terceirização ela é uma parceira, mas nem sempre ela tem esse histórico do que foi feito naquele período. Seus serviços também devem ser registrados através da ordem de serviço, cadastrando o nome da empresa terceirizada ou o nome da empreiteira que vai atuar naquele setor. Através do controle de OS, no seu histórico, é possível ver se essa empresa é parceira, se ela trouxe alguma desconfiança, se foi levada alguma vantagem,
ou se os ganhos estão corretos, por exemplo. Com essa empresa teremos ganhos a longo prazo ou a curto prazo? Como foi o preço desse serviço e os resultados esperados? A equipe desse terceirizado fez uma cooperação esperada? Havia autonomia do grupo? Estes são alguns dos fatores que nós podemos comparar através da OS, sendo aplicada em terceiros ou empreiteiras, e que também vão fazer parte do histórico de manutenção dos equipamentos. Como elaborar um roteiro de manutenção para que tenhamos uma OS correta e possivelmente um bom histórico de serviço? Verificar os componentes a serem inspecionados, um exemplo, uma extrusora 002. Temos que verificar tudo, conforme o manual da máquina, e mais itens que sejam descobertos naquele momento. Verificar funcionamento e estado de conservação da máquina, os vazamentos, as vedações, a superfície, a pintura, os painéis elétricos, contatos elétricos, o alinhamento dessa máquina, a fixação no piso, como está o operador dessa máquina. Ele está bem treinado, ele sabe fazer o rendimento dessa máquina. Isso tudo entraria no método de trabalho também. Um procedimento que seria treinado este operador para que ele desse o máximo de rendimento nessa máquina. Ainda no método de trabalho, verificar se é possível verificar amassamentos nas portas, o funcionamento de trinco ou acessórios dessa máquina e quais peças a substituir. Quais ferramentas são necessárias para a manutenção dessa máquina? Uma chave de fenda, um alicate, chaves fixa ou estrela. E qual o tempo necessário para elaborarmos esse roteiro? Sugere que para cada roteiro 20 minutos é suficiente para fazermos um bom método de trabalho e um bom roteiro de inspeção. Nesta parte de roteiros, o ideal é que o seu técnico tenha uma boa visão de inspetor realmente para detectar falhas ou itens que não constam ainda no seu manual ou nos levantamentos feitos anteriormente. Se possível, elaborar esse roteiro com a máquina em funcionamento junto do seu operador, para que seja possível ver mais defeitos do que ela parada. Temos aqui um plano de manutenção padrão, com foto antes e depois, e o item sinalizado com seta do que seria importante naquela manutenção. Um compressor de ar Schultz Motar 708. Este técnico sinalizou para nós o que ele acha de mais importante naquela manutenção, que deverá ser feito além dos itens pré-estabelecidos no manual e no checklist. Conforme a ilustração, um item mais importante nesta manutenção preventiva seria a verificação de flanges de junção do tanque de óleo ou tanque de retorno, ou também o tanque pulmão desse sistema de compressão. Esses itens sinalizados devem conter no roteiro de manutenção ou checklist de manutenção da máquina. Como deve ser o retorno de uma ordem de serviço? Para que tenhamos um bom histórico de máquinas, o retorno da ordem de serviço deve ser preenchido o mais correto possível, colocando ali alguma pendência que exista, onde foi feito o serviço, quanto tempo gastou, quem fez esse serviço, o nome da pessoa que foi o executante, quais peças foram incluídas nessa manutenção. O retorno da ordem de serviço ao PCM é de suma importância, devido ao fato que as informações contidas nela serão utilizadas futuramente, inclusive no histórico de equipamento, nos relatórios gerenciais e gráficos de gestão à vista. Conclusão e arquivamento. Após fazermos as manutenções necessárias, é importante a conclusão correta dessa ordem de serviço e o arquivamento desse em arquivo físico ou através de software. Vamos tomar a devida atenção, pois se estivermos em auditorias de manutenção, por exemplo, esta OS pode ser solicitada. Nessa última etapa, é possível avaliar o trabalho do executado, verificando as causas e as soluções de problemas. Implantação dos planos de manutenção. Então, como podemos ver
no slide, existem duas situações onde a manutenção corretiva é possível, porém algumas não teriam um retorno esperado. O carro, se tivesse uma manutenção correta, ele não quebraria em uso e não causaria esse transtorno para os seus usuários. No caso da saúde, a manutenção corretiva deve ser a mais evitada possível, pois se trata de vida humana. Vamos imaginar aqui, em um momento de intervenção cirúrgica, algum dos equipamentos não funcione. Então essa corretiva vai se tornar muito cara ou às vezes até irreversível. A manutenção corretiva é a mais conhecida desde o histórico da manutenção, é a mais praticada, principalmente quem está iniciando na área de manutenção. Equipamento em falha ou pane, então sempre os equipamentos estão parados ou quebrando, pois não tem uma preventiva prevista, apenas corrigindo defeitos, então quebra, conserta, sem o tempo correto para preparação da máquina ou setup, comandada pelos equipamentos. Ou seja, nós vamos ser comandados por essas máquinas. Vamos estar sempre esperando que ela quebre para consertá-la. E sempre vai ter um maior custo de manutenção geral. Então a manutenção corretiva não é a sugerida para trabalho, e sim para corrigir o momento que você está implantando a sua manutenção. Também na IBR 5462, a manutenção é efetuada após a ocorrência de uma quebra destinada a colocar um item no seu estado de funcionamento. Uma ação gerada após a falha ou quebra, podendo acarretar na parada total do equipamento ou parcial. Onde é aceitável a manutenção corretiva? É claro que não conseguimos prever com muita exatidão quando ele vai quebrar, mas existem análises e equipamentos que podem nos ajudar a chegar bem perto disto. A manutenção é aceitável quando não há perda de produção, por exemplo, ou não vai afetar a qualidade do seu produto e nem a segurança dos seus operadores. Naquelas máquinas que são mais baratas ou tem máquinas reserva. Não seria aceitável, por exemplo, em áreas de usinas nucleares, aviação, área aeroespacial, indústria farmacêutica ou alimentícia. Podemos presenciar que uma corretiva nessas áreas resulta em catástrofes, como queda de avião, ou não lançamento de foguetes, ou até problemas maiores em áreas nucleares. Temos aqui um slide exemplificando uma manutenção corretiva planejada, comparando com uma manutenção corretiva emergencial. A emergencial, ela vai quebrar sem que tenha o aviso. O operador está produzindo, a máquina simplesmente quebra, e isso vai trazer um problema tanto na produção quanto para a operação dessa máquina. Prejuízo também para a empresa. Quanto que a manutenção corretiva planejada é o modo mais correto para atuarmos nessa situação. O slide mostra que através de monitoramento preditivo, podemos verificar através de gráficos sinalizando verde, amarelo e vermelho quando esse motor iria quebrar ou qual que era a probabilidade desse motor quebrar. Então, colocaríamos um motor reserva, reformado, novo ou em bom estado, para que quando este equipamento venha quebrar, a troca ou setup seja muito rápido. Esse monitoramento é feito através de preditivas, de inspeções, né? Faz as correções de problemas no momento, então tira um motor, coloca outro, sem que afete muito a produção. E a produção consegue o seu tempo original de rendimento muito mais rápido. Isso é feito através de reuniões de manutenção planejada. Esse monitoramento também pode ser feito em condições normais ou impreditiva. Então, é a evidência de uma manutenção corretiva planejada. Descrevemos, então, um procedimento
do planejamento e controle da corretiva planejada. Temos o início de uma OS com solicitante, a abertura de uma SS ou um chamado. Se a produção liberou o equipamento continua operando com problemas? Não. Então vamos realizar esse serviço. Caso a produção não libere este equipamento, então é hora de reservarmos esse material em reuniões multifuncionais com o grupo, reservarmos esse motor para manutenção, irmos negociando esse tempo com a produção e assim que for aprovado esse chamado, ficaria mais rápido para o setup ou a troca rápida desse motor. Daí já teríamos definido as prioridades, este serviço padrão, já teríamos disparado alerta de dados em nosso software ou nas telas de trabalho, já teríamos as ferramentas e EPIs, seria muito mais fácil essa execução e muito mais rápido, sem afetar tanto a produção ou as outras áreas. É claro que depois do motor funcionando, é hora de conferir todos esses dados e fazer o retorno desta OS ao PCM, que ele vai avaliar esse trabalho, fazer esse lançamento de horas e o lançamento correto com a descrição do serviço. Concluímos SOS e guardamos em histórico de dados. Dependendo da estrutura da empresa, pequena, média, grande empresa, microempresas, elas utilizam várias formas de solicitação de serviço. O software Sigma utiliza a SS, solicitação de serviço. Também existe a forma de e-mail, onde o solicitante dispara um e-mail eletrônico solicitando tal prioridade. A ficha de papel, conforme dito anteriormente, ainda é muito usada. Via oral, essa normalmente em emergências, quando o manutencista levanta da sua posição e vai pedir uma urgência para a manutenção, por exemplo. E por telefone, quando existe um saque para receber esse DISC da manutenção, onde o usuário liga e solicita o atendimento com urgência. Então agora vamos abrir o software Sigma para demonstrar algumas ordens de serviço com o módulo corretivo, para que você possa comparar no seu sistema, inclusive do Excel. Manutenção preventiva. Manutenção efetuada em intervalos pré-determinados de acordo com critérios prescritos. Também consta na NBR 5462 e consiste na aplicação de um programa regular de inspeções, ajustes e limpeza, lubrificação ou troca de peças, sempre chegando antes da quebra, sempre seguindo itens do manual do fabricante, conseguiremos fazer uma boa manutenção preventiva. Preventiva e seu lado negativo. Introduzir efeito não existente no equipamento devido a falha humana, montagens, falha de componentes sobressalentes. Este nós podemos resumir de que forma? Recebemos equipamento original, de fábrica, em bom funcionamento. No momento do comissionamento, o mecânico não consegue instalar corretamente. No momento do teste, é claro, esse equipamento vai apresentar falhas devido à sua montagem. Ou na montagem de peças reservas, o grau, o torque de aperto ou a voltagem não foram bem especificadas, ele também vai apresentar defeito. Contaminações de sistemas fechados, por exemplo. Para fazermos preventiva regularmente, é feita a troca de óleo. Se isso não for feito da forma mais correta possível, nós podemos contaminar um sistema. E, ao invés de melhorarmos o equipamento, vamos diminuir sua vida útil, impregnando o óleo ou com sujidades internas. Outro tipo de falha ocasionada durante partidas ou start, ou setups. O equipamento funcionou muito bem ontem, hoje foi feita a manutenção preventiva, alguma observação, quando foi ligar o equipamento, ele funcionou de forma diferente, ou não deu o mesmo rendimento, ou não funcionou. Isto também pode trazer grandes perdas para a produção ou para os equipamentos que comportam o seu negócio. Planejamento dos serviços preventivos. Aplica-se essa manutenção
dentro dos conceitos prescritos pelo fabricante. Lembramos do início que o manual do fabricante seria o documento inicial dos trabalhos de manutenção. Verificar o que o fabricante pede. Lembramos que o manual do fabricante é o documento mais importante para iniciarmos o cadastramento de manutenção. Lá tem informações proveitosas para que consigamos fazer uma boa manutenção no equipamento. E também mostra alguns itens de falhas previstas ao longo do tempo. Necessário também consultar as ordens de serviços e alguns dos seus indicadores desta máquina para rever o plano de manutenção. Podemos verificar nas manutenções antigas o que foi feito anteriormente. Foi trocado o rolamento, foi trocado correia, foi trocado óleo. Este deve constar também no histórico de manutenção para que consigamos fazer um planejamento melhor, colocando lá a periodicidade, do que é trimestral, do que é semestral ou do que é semanal. A pessoa, o mecânico, deve ser o especialista no item para dar suporte e sugestões nesse serviço e nesse planejamento. Então, o fabricante realmente é nosso parceiro nesse item. O que devemos usar para elaborar roteiros de manutenção? Histórico de intervenções anteriores ou paradas anteriores, manuais dos equipamentos conhecidos e o know-how do seu mecânico. Então vamos planejar manutenção em uma empresa. O que podemos ver também? A empresa tem livro de anotação, a empresa tem anotações em caderno do manutencista, a empresa já tem histórico de ordens de serviço terceirizadas, ou ela já tem histórico de ordens de serviço feitas no Excel, por exemplo. Isto a gente pode usar como base para montar o software Sigma ou também elaborar o planejamento de manutenção. Aqui temos um gráfico comparativo do que seria normal ou modelo esperado. Aplicações das práticas de manutenção. No primeiro item temos a corretiva. Nesta empresa, ela tem por volta de 45 corretivas no período, sendo que o modelo esperado seria apenas 8 corretivas. No segundo bloco, temos as preventivas. Nesta empresa, o normal está em torno de 33 OS, sendo que o esperado ou modelo seria por volta de 30. Sugere uma pequena melhoria nas preventivas programadas e a preventiva realizada, para que logo ele alcance esse número. No terceiro bloco, temos preditivas. A empresa faz por volta de 10 preditivas no período, sendo que o modelo esperado seria em torno de 55 preditivas. Se a empresa tem 50 ou 60 máquinas, o ideal é que tenha pelo menos 60 preditivas. As preventivas também devem estar próxima do total de máquinas. E a corretiva deve estar sempre tendendo a zero. Quanto menos corretiva, melhor a nossa manutenção. Quanto menos quebra, melhor a eficiência da manutenção. No próximo slide, o planejamento é estruturado para ser executado em procedimentos. Como é que estão os procedimentos hoje na sua empresa? Procedimentos periódicos, semanais ou mensais. Fica então uma sugestão para treinar a nossa equipe com o modelo de OS esperado, o que é semanal, inspeções que visam a constatação operacional ou inspeção, um exemplo, itens de lubrificação. Semanalmente, o PCM deve baixar todas as OS de lubrificação e dispor ao manutencista para que ele possa executar esse serviço. Mensais. Inspeção ampla a toda a parte da máquina. Seria uma inspeção mais completa. Vai verificar quase todos os itens da máquina. A mecânica, a elétrica, a lubrificação, a limpeza e demais acessórios. Este checklist deve ser mais completo, contendo inclusive itens de lubrificação.
e por muitas vezes exige uma parada programada. Daí, negociarmos com a área da produção ou solicitante o dia correto para fazermos essa revisão. Manutenção por disparos. É possível, através do software, cadastrarmos disparos de OS. Essas OS vão ser impressas automaticamente ou aparecerão no sistema por horas de operação, por quilometragem, no caso de frota, de veículo também, e ciclos de operação ou bateladas, no caso de empresas de alimentos, que trabalham com ciclos operacionais. Um outro exemplo seria o disparo de ordem de serviço aplicado em empilhadeiras, tratores e aviões, para as companhias aéreas. Para o transporte terrestre, sempre a quilometragem como base de controle. Na hidráulica, cilindros, máquinas ou forjaria, o ciclo de operações em bateladas ou moinho tipo martelo também são equipamentos indicados para se fazer a manutenção por ciclo de operação. Um novo módulo que estamos entrando agora, um novo módulo que vamos entrar agora é o item de causa e efeito, causa de quebra ou falha, vazamentos, resíduos, temperaturas, vibrações, sobrecargas são indícios de falhas que podem ocorrer no equipamento, ou a causa da quebra do mesmo. Tem uma máquina funcionando, ela tem a sua corretiva e para. Quando a gente vai analisar o motivo da quebra, poderia ter sido o rolamento, que estava com muita vibração. Ou em outro exemplo, a máquina trabalhando sob pressão, houve a parada, a ordem de serviço de corretiva, e fomos verificar era um vazamento. Então a causa dessa parada foi o vazamento. Para abrangermos mais os itens de causa e efeito, vamos ver os slides a seguir. Temos aqui um procedimento de manutenção planejada na manutenção preventiva, ou MP. O solicitante faz o início, define qual equipamento, o período que vai ser feito esse serviço, se é disparo ou automático, verificar se o disparo é por quilômetros, horas de operação, ou se a periodicidade vai ser semanal, por exemplo. Com essas definições, a área executante tem como fazer o serviço, seguindo as etapas e levando em consideração o raciocínio de execução, itens de EPI, segurança, as ferramentas utilizadas e o tempo total de execução desse serviço. Temos então um fluxograma de serviço a ser cadastrado no módulo da manutenção preventiva. A seguir, vamos fazer mais um comparativo em sistemas de controle através do software Sigma e sistemas de controle que você utiliza hoje. Um exemplo, o Excel. Retornamos agora desse comparativo do software e vamos ao próximo slide falar de lubrificação. Técnica utilizada na aplicação de uma camada chamada lubrificante com a finalidade de reduzir o atrito e o desgaste entre duas superfícies sólidas em movimento relativo. A lubrificação é um dos itens mais importantes para a vida útil do seu equipamento e está dentro do item de manutenção preventiva. A lubrificação também faz parte da limpeza de componentes, ela refrigera o conjunto, um cabeçote, por exemplo, ou um motor, proporciona vedação contra pressões, protege contra ataque corrosivo ou formas ácidas. Por isso, a importância para quem tem automóvel da troca de óleo regularmente. Essa troca de óleo faz com que limpe o sistema internamente, descartando poeira, sujidade, contaminações e o óleo aquecido. Implantação da lubrificação em 8 etapas. Fica então a nossa dica para a implantação do seu sistema de lubrificação utilizando um bom software e vamos também avaliar os itens de fabricante, o que o fabricante pede para aquela máquina, quantos pontos
são necessários para manter a lubrificação daquele equipamento. Vamos também questionar o técnico responsável pela instalação dessa máquina, se existem mais itens a serem feitos para prover uma melhoria em sua lubrificação. Tirar foto antes e depois dos pontos lubrificados ou itens a ser melhorado. Manter atualizado o livro com especificações do fabricante, com o lubrificante correto. Especificar a quantidade e a periodicidade de cada lubrificante. O ideal, então, é que tenhamos o nosso armário com o tipo de lubrificantes, identificado pela sua viscosidade, tipo e marca. E também, se possível, guardar a amostra do óleo descartado anteriormente, para que seja feita várias análises, inclusive a visual, que vamos ver logo à frente. Revisar o seu plano se for preciso, nas periodicidades. Você foi lá lubrificar um mancal e a graxa ainda estava limpa. Isso quer dizer que a máquina funcionou pouco ou o período está muito... Você foi revisar um mancal e a graxa estava preta, suja e queimada, quer dizer que a máquina funcionou muito ou o período está muito longo, ficou muito tempo sem um técnico verificar este ponto. Por isso, é necessário revisarmos e alterar essa rota de lubrificação, tanto no período quanto no número de pontos. Manutenção preditiva. Manutenção que permite garantir uma quantidade de serviço desejado, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise. Também consta na NBR 5462 e se resume em utilizarmos vários itens ou várias técnicas de análise, usando também equipamentos como suporte, para que consigamos prever quebras ou falhas de equipamentos. É uma técnica que traz uma redução de custos e aumenta a produtividade da máquina. Um exemplo, o óleo deveria ser trocado a 5.000 km. Aquela máquina usou pouco. Através da análise de óleo, com a preditiva, podemos prorrogar essa hora de funcionamento. Prediz as condições da máquina, monitora as condições da máquina e evita alguma parada desnecessária, ou caso não tenhamos essa possibilidade na produção. E também exige instrumentos especiais, como termômetros, anemômetros, analisador de vibração, termografia e outros tipos de análise que vamos ver a seguir. Evolução do conceito da manutenção. Temos então a manutenção antiga, que estabelece condições originais do equipamento, e temos a manutenção moderna, que dá maior garantia e o máximo de disponibilidade da máquina. Através da preditiva, é possível garantirmos o máximo de disponibilidade sem afetar a originalidade do equipamento. Onde é aceitável a preditiva? Onde o custo da falha é grande ou vamos ter grandes perdas. Equipamentos muito caros, por exemplo, um QGBT, um grupo gerador, prensas, injetoras, que não podem parar e também não podem ficar sem manutenção. Eixos e transmissões, os sistemas de aquecimento. Estes custos podem sim justificar a utilização da manutenção preditiva. Mas fica aí umas observações. Essa máquina deve permitir algum tipo de monitoramento, ou seja, ela tem que ter no seu painel hard locks, seriais, ou no corpo da máquina locais com sensores ou para fixar sensores, no cabeçote da máquina lubrificadores ou pontos de lubrificação e até análise de vibração, que permitam verificar as falhas e as causas que possam ser monitoradas até a sua progressão. O equipamento ou sistema deve ter uma escolha por esse tipo de manutenção justificada,
pelos custos envolvidos. Temos uma máquina de 270 mil, é claro que 3 ou 4% desse valor deve ser investido em manutenção. Se temos bomba d'água reserva 3 ou 4 máquinas, vamos ter que revisar os itens de manutenção e avaliar se é o momento correto da aplicação da preditiva. E o que não é aceitável? Um exemplo seria onde o custo dessa máquina ou desta técnica não trará vantagens financeiras para a empresa. A máquina é muito barata e a técnica é muito cara. O custo-benefício não justifica a utilização da preditiva. Nesse caso, o mais ideal é colocar equipamentos reservas e aumentar o número de manutenção preventiva. Com a máquina cara, a preditiva se torna mais barata. Aí sim justifica este custo para prolongar a vida do equipamento.